100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. 6h59. Hoje é terça-feira, 15 de outubro de 2019. E vamos aos destaques do Mix Notícias. A atividade econômica cresce 0,07% em agosto no Brasil. Balança comercial tem superávit de 770 milhões de dólares no começo de outubro. TSE estuda a validação de impressões digitais de eleitores pelo aplicativo e-Título. Supremo julga na quinta ações sobre prisão após segunda instância. Manchas de óleo. Shell diz que suas embalagens de lubrificantes foram reutilizadas por terceiros. União vai receber 210 milhões de reais por petróleo de campo do pré-sal. Dólar comercial operou com alta de 0,85% ao dia, cotada a quase R$ 4,13. Mais um reajuste na cotação da arroba do boi gordo no estado do Rio, que ficou cotada a R$ 156 à vista. Saca de 50 quilos do açúcar cristal com alta de 0,11% ao dia, sendo negociada a R$ 65,03. Você pode mandar mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 21 graus e máxima podendo chegar a 31. Dia de sol com algumas nuvens, muito calor, como foi o dia de ontem, e sem previsão de chuvas. E vamos ao trânsito. Da mesma forma que aconteceu no dia de ontem, sem escolas funcionando, o trânsito fica mais leve nas principais vias da cidade. A maior movimentação fica na saída da Campos Farol, no início da 28 de março, rotatória próxima ao Shopping Estrada, em trecho da BR, que passa pela entrada da cidade, Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal, e Ponte da Lapa. Na BR-101, no sentido Rio, há pontos com lentidão do quilômetro 312 ao quilômetro 322, devido ao fluxo intenso de veículos em direção à Ponte Rio-Niterói. O tráfego é normal no sentido Espírito Santo. Já no trecho da Campos Vitória, o fluxo está moderado entre a segunda passarela e a área do Exército. Juntos o melhor mix. Mix! O índice de atividade econômica do Banco Central ajustado para o período apresentou expansão de 0,07% em agosto em relação a julho deste ano, segundo dados divulgados ontem em Brasília pelo Banco Central. O Ministério da Economia informou que a balança comercial registrou superávit de 770 milhões de dólares na parcial de outubro. No período, as exportações somaram 7,552 bilhões de dólares, uma queda de 15,7% contra outubro de 2018. E as importações totalizaram 6,781 bilhões de dólares, uma alta de 2,9% na mesma comparação. Mix Notícias. Está em estudo no Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de permitir que os próprios eleitores validem suas impressões digitais por meio do aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral, que estará disponível na versão Android ou iOS. Ainda não há data definida para a implantação do projeto. A intenção é evoluir o app para transformá-lo futuramente em uma plataforma de serviços eleitorais. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, confirmou que o plenário da Corte irá julgar o cumprimento da pena após condenação em segunda instância da Justiça na sessão da próxima quinta-feira, dia 17. A empresa Shell Brasil afirmou ontem que, embora tenha sido encontrado o tambor da sua marca na praia de Formosa, em Sergipe, o conteúdo original dessas embalagens não tem relação com o óleo cru que manchou o litoral brasileiro nos últimos dias, avaliando que as embalagens foram reutilizadas por outras pessoas. Análises feitas pelas universidades federais verificaram que o material encontrado no interior dos barris é o mesmo das manchas de óleo que atingiram as praias nordestinas. A Petrobras pagará 210 milhões de reais à União referentes à parte da produção de petróleo da jazida compartilhada de Tartaruga, que se localiza entre os campos de Tartaruga Verde e Tartaruga Verde Sudoeste, na Bacia de Campos, no estado do Rio. O valor foi acertado através de um acordo entre a companhia petrolífera e a Pré-Sal Petróleo, estatal que cuida dos contratos de concessão do pré-sal. Mix Notícias.
Os pedidos de recuperação judicial tiveram alta de 4,4% em setembro, em comparação com o mesmo mês de 2018. Segundo o levantamento da Serasa Experian, o número representa uma queda de 3,9% no acumulado de janeiro a setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Uma ferramenta para unificar os cadastros do cidadão em diversos órgãos promete reduzir a burocracia e facilitar o acesso a serviços públicos federais. Publicado na última quinta-feira, dia 10, no Diário Oficial da União, o Decreto 10.646/2019 cria o cadastro base do cidadão com níveis de compartilhamento de dados entre os órgãos. O melhor mix. Juntos no melhor mix. 2 anos após ter discutido o tema em plenário, o Supremo Tribunal Federal volta a colocar em pauta a possibilidade de autorizar candidaturas independentes, ou seja, sem a necessidade de filiação a um partido. Agora, o assunto será debatido por meio de uma audiência pública. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial da União de ontem uma nova portaria alterando as regras para deportação e repatriação de estrangeiros considerados perigosos, aplicáveis também no caso de pessoas que tenham praticado atos contrários aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Mix Notícias. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo divulgou ontem, dia 14, uma estimativa sobre os postos de trabalho temporários para o Natal deste ano. De acordo com a CNC, espera-se a contratação de 91 mil trabalhadores temporários para atender ao aumento da demanda do varejo no período natalino, ou seja, 4% maior do que em 2018 e a maior oferta dos últimos 6 anos. Há 3 meses da festa natalina, os panetones já podem ser encontrados nas prateleiras. E para atrair os consumidores, os principais fabricantes apostam em novidades. Para este ano, a expectativa da Abimap é de que as vendas de panetone cresçam 5% na comparação com o Natal passado. A estimativa é de que o faturamento chegue a 735 milhões de reais. Mix. Juntos no melhor mix. Estudo feito em conjunto pelo Instituto Locomotive, a Semana de Acessibilidade Surda revela a existência no Brasil de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa. A surdez atinge 54% de homens e 46% de mulheres. A predominância é na faixa de 60 anos de idade ou mais, 57%. Entre os que nasceram surdos, do total pesquisado, 87% não usam aparelhos auditivos. Paciente com remissão de câncer terminal já está em casa em BH após tratamento inédito no Brasil feito pelo SUS. O homem de 64 anos tinha linfoma e tomava morfina todo dia. Neste domingo, dia 13, recebeu alta do hospital e está virtualmente curado. Pesquisadores brasileiros criaram o método 100% nacional para aplicação de técnica norte-americana CART-Cell, que pode custar mais de 475 mil dólares. Mix Notícias. E vamos às cotações. Dólar comercial operou com alta de 0,85% ao dia, cotado a R$ 4,13 aproximadamente. Fonte, Valor Econômico. Mais um reajuste na cotação da arroba do boi gordo no estado do Rio, cotada a R$ 156 à vista. Fonte, Scott Consultoria. Saque 50 quilos de açúcar cristal com alta de mais 0,11% ao dia, negociada a R$ 65,03. Fonte, Scott Consultoria. O país deverá colher mais uma grande safra de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. A previsão é de que a produção brasileira de grãos em 2019-2020 seja de 245,8 milhões de toneladas, o que representa um aumento de 1,6% em comparação à temporada passada. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal escreveu em decisão judicial que há indícios de crime de lavagem de dinheiro cometido por grupo ligado ao senador Fernando Collor do PROS Alagoas. Fachin fez a avaliação ao autorizar a operação da Polícia Federal, que na quinta-feira, dia 10, realizou buscas e apreensões em Maceió e Curitiba e teve o parlamentar como alvo. O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, afirmou nesta segunda-feira, ontem, dia 14, que o PSL muito provavelmente teria acabado caso não tivesse dado a legenda para o presidente Jair Bolsonaro disputar as eleições de 2018. Mix Notícias.
Os Estados Unidos avançaram na sua intenção de abandonar os aliados curdos na Síria à sua própria sorte e ampliaram a retirada de todas as tropas do norte do país, o equivalente a 1.000 militares. A decisão do presidente Donald Trump, revelada pelo secretário de Defesa Mark Esper, configura um novo cenário para a guerra síria, com consequências drásticas para a região. A União Europeia condenou nesta segunda-feira, ontem, dia 14, a operação militar da Turquia no norte da Síria e prepara sanções contra as perfurações ilegais para encontrar petróleo realizadas pela Turquia em frente à costa do Chipre. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Todas as empresas públicas ou privadas no estado do Rio que forneçam planos de saúde empresarial são obrigadas a divulgar para os funcionários, em condições de igualdade, a íntegra da Resolução 279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. É o que determina a Lei 8.564/19, que foi sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial do Executivo ontem, segunda-feira. Consumidores que tenham comprado pacotes de viagem ou hospedagem para as praias do Nordeste que foram afetadas pela mancha de óleo têm o direito de cancelar ou remarcar a reserva sem a necessidade de pagar multa. Segundo a orientação da Fundação Procon de São Paulo, para isso, o consumidor deve entrar em contato com a empresa contratada e pedir o cancelamento ou a remarcação. Mix. Juntos no melhor mix. E agora nós vamos à nossa equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de Reportagem se encontra aqui em Quissamã, município vizinho a Campos, onde estamos aqui fazendo reportagem e também já fazendo uma alusão à RJ 178. Condições precárias da pista, essa estrada tão importante que faz esse acesso a Campos através ali de Ponta da Lama, Dores de Macabu, e a condição da estrada é péssima, não é? A gente não vê melhorias, já foram anunciadas várias vezes aí o recapeamento e o asfaltamento completo dessa RJ, mas até agora o governo do estado não se manifestou e não fez essa obra. A gente volta a qualquer momento aqui de Quissamã. Você pode mandar um WhatsApp para Mix Campos 997971007. E bom dia aqui a Quissamã. Juntos o melhor mix. Hoje acontece uma mesa redonda sobre as amostras fotográficas Machacal Museu do Índio, às 14h, na Casa de Cultura Vila Maria, que fica na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, número 234. A amostra fica até dia 1º de novembro. Serão distribuídos certificados de horas acadêmicas aos participantes. O período de inscrições para o processo seletivo de vários cursos do pós-graduação UENF começou nesta segunda-feira. Os candidatos que forem aprovados passarão nos programas do primeiro semestre letivo de 2020. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decide hoje sobre a regulamentação da produção, plantio e transporte da maconha medicinal por parte de empresas farmacêuticas e sobre o registro de medicamentos produzidos à base de cannabis. A votação acontece em clima de divergência entre o governo, que é contra a regulamentação, e a diretoria da Anvisa, que pautou a discussão. A Receita Federal paga hoje, dia 15, aos contribuintes os valores referentes ao 5º lote de restituição do Imposto de Renda 2019. A restituição deste lote terá correção de 3,54%, correspondendo ao período de maio a outubro deste ano. Mix. E agora nós vamos retornar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias. A equipe Mix de Reportagem aqui em Quissamã, fazendo aqui uma apuração as necessidades da população. Encontramos problemas sérios aqui na SEDAI em relação ao tratamento de esgoto, Bairros como Santa Catarina já não tem mais aí como ser atendidos pela demanda. Há uma expectativa para ampliação da estação de tratamento, mas isso vai depender também de uma licitação, de uma concorrência a ser feita, já que toda a cidade já está comprometida com essas necessidades da questão do esgoto aqui da SEDAI. A gente volta a qualquer momento trazendo mais informação aqui de Quissamã. Quer participar do nosso programa, mande um WhatsApp para Mix Campos 997971007. Mix. E agora nós vamos retornar à equipe Mix nas ruas, que está falando diretamente de Quissamã. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de Reportagem apurando mais aí as demandas citadas aqui pela comunidade em relação à captação e também ao tratamento de esgoto. Viemos aqui visitar a estação de tratamento. Essa propriedade aqui é da empresa
no caso a concessionária de águas, mas tem uma parceria com o poder público que precisa agir rapidamente. Essas bombas têm tempo útil, não foram substituídas ainda, isso compromete toda a captação e tratamento de esgoto aqui da cidade de Quissamã. Então a gente alerta sobre essa questão e lembrando mais uma vez que a equipe Mix Reportagem está sempre atenta e trazendo informação para você de todas as cidades da região. Mix, juntos no melhor mix. A Copa do Mundo de Vôlei Masculino em Hiroshima, no Japão, conheceu ontem seu novo campeão. A imbatível seleção brasileira derrotou os anfitriões japoneses por 3-1 e chegou ao terceiro título na competição com uma rodada de antecedência e 100% de aproveitamento. Foram 10 vitórias em 10 partidas. E na outra partida, que foi contra a Itália, manteve os 100% de aproveitamento, ganhando por 3-1. Amanhã, quarta, dia 16, terá início a 26ª rodada do Brasileirão 2019 e o Flamengo irá encarar o Fortaleza no Castelão em jogo que será realizado às 8 da noite. O Vasco jogará em São Januário às 9 da noite o clássico contra o Botafogo, que terá no banco a volta do técnico Alberto Valentim. E o Fluminense, tentando se afastar ainda mais do Z4, jogará na quinta-feira no Maracanã contra o Atlético Paranaense. Você ouviu Mix Notícias. Mix.